Esta é a história de Senaqueribe, o terrível e orgulhoso rei da Assíria, que se viu diante de um destino aterrador no campo de batalha contra Judá. Ao acordar pela manhã, Senaqueribe viu que seu exército de 185.000 soldados não passava de corpos mortos em seu arraial. No vídeo de hoje, veremos o que um anjo é capaz de fazer quando recebe uma ordem de Deus para intervir em prol do seu povo. Esta história está registrada em 2 Reis, capítulo 18 e versículo 19. Também em 2 Crônicas, capítulo 32 e Isaías, capítulo 37. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se para não perder nenhum vídeo dessa jornada que estamos iniciando. Então pegue sua Bíblia e venha comigo nesta jornada incrível e emocionante pelas páginas sagradas da Bíblia. Primeiro, precisamos entender quem foi Senaqueribe. Senaqueribe foi um rei que governou o Império Assírio no período de 705 a 681 a.C. Seu antecessor, Sargão II, preparou um bom alicerce e, como resultado, o exército assírio ficou tranquilo durante os 2 primeiros anos do reinado de Senaqueribe. Neste período, o rei dedicou-se à reconstrução da cidade de Nínive. Ele tinha uma paixão pela construção e demonstrava interesse pela engenharia. Em Nínive, ele construiu um sistema de abastecimento de água, restaurou templos e construiu um magnífico palácio. Senaqueribe era orgulhoso e provavelmente foi o administrador que mais celebrou sua própria glória nos registros assírios. Quando Senaqueribe assume o trono em 705 a.C., a Assíria era o maior império e dominava sobre as demais nações, inclusive a Babilônia. Foi quando Merodach-Baladã, que era o governante da Babilônia e submisso à Assíria, revoltou-se contra Senaqueribe. Com grande ira, os assírios marcharam contra as cidades da Babilônia, tomando 88 cidades fortificadas e finalmente dominaram a Babilônia. Infelizmente para os assírios, o habilidoso rei caldeu escapou para o pântano no topo do Golfo Pérsico, onde aguardou a oportunidade de provocar uma nova revolta futuramente. A maioria dos reis das terras próximas de Arvad, Biblos e Asdod tremeram de medo. Outros reis de Edom, Moabe e de outros locais trouxeram um grande tributo e beijaram os pés de Senaqueribe. Porém, muitas cidades filisteias ao sul decidiram resistir ao jugo assírio, assim como fez Ezequias, rei de Judá. Enquanto isso, uma batalha desenvolvia-se nas proximidades de Elteque, enquanto a força assíria marchava para Ecrom. Uma grande força liderada por vários príncipes do Egito e a cavalaria do rei da Etiópia, Shabataca, talvez liderada por seu irmão mais novo, Tiraca, foi completamente derrotada por Senaqueribe. Ele então cercou Elteque e Timna e as conquistou, levando os seus espólios. Ecrom foi atacada e seus oficiais foram torturados em estacas ao redor da cidade. Ao todo, Senaqueribe reivindicou que 46 cidades fortificadas foram tomadas, além de inúmeras aldeias, totalizando 200.150 cativos. A próxima cidade seria Jerusalém. Você pode encontrar essas e muitas outras informações no dicionário bíblico Wycliffe, na página 1793. A guerra estava se aproximando das portas de Judá e o rei Ezequias precisava estar preparado para o contra-ataque. Vamos aprender um pouco sobre esse personagem. Quem foi Ezequias? A Bíblia relata que Ezequias era filho de Acás, o rei de Judá. Após a morte do rei Acás, Ezequias ascendeu ao trono de Judá. No entanto, a idolatria espalhada por seu pai havia se enraizado nas cidades do Reino do Sul. Veja o que está escrito em 2 Reis, capítulo 18, versículos 2 a 7. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, assim como seu pai Davi havia feito. Aqui eu abro um parêntese para explicar que, quando o texto diz que ele era filho de Davi, significa que ele vinha da linhagem de Davi, assim como Jesus. Fechando o parêntese, ele removeu os lugares altos, quebrou as estátuas, cortou os bosques e quebrou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso para ela e a chamavam de Neustã. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve ninguém igual entre todos os reis de Judá, nem entre os que o precederam, pois ele se apegou ao Senhor, não se desviou dele e guardou os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés. Assim, o Senhor estava com ele. Para onde quer que fosse, ele agia com sabedoria. Ele se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu.
Ezequias reabriu o templo que seu pai, Acás, havia fechado, convocou os sacerdotes e levitas para se santificarem e cumprir suas funções no templo. Ele restaurou o culto ao Senhor e convidou tanto Judá quanto Israel para celebrar a Páscoa, promovendo a unidade e o retorno à fé. Ele também reforçou o abastecimento de água de Jerusalém, bloqueando o suprimento do leste, da fonte de Gion, tendo escavado com sucesso um túnel em meio às rochas, com o objetivo de trazer água para dentro dos muros de Jerusalém. Isso ajudaria a cidade a resistir por mais tempo quando fosse sitiada pelos inimigos. Mas por que Senaqueribe decidiu invadir Judá? Isso aconteceu porque o rei Ezequias decidiu interromper o pagamento de tributos ao rei da Assíria. O rei Ezequias assumiu o trono de Judá com a obrigação de pagar tributos ao rei da Assíria, herdada de seu pai Acás. Acás pagava tributos ao rei da Assíria, Tiglat-Pileser, depois a seu sucessor Salmaneser, e por último, a Sargão II. No entanto, quando Ezequias assumiu o trono de Judá, os reis assírios Tiglat-Pileser, Salmaneser e Sargão II já haviam falecido. Quem estava no poder agora era Senaqueribe, filho de Sargão II. Assim, quando o rei Ezequias decidiu parar de pagar tributos à Assíria, isso enfureceu o rei Senaqueribe. Se ele não punisse o rei de Judá, isso abriria um precedente para que os reis de outras nações também parassem de pagar tributos. Eles também poderiam formar uma aliança e se fortalecer para lutar contra o rei Senaqueribe. Portanto, a punição tinha que ser aplicada rapidamente para restaurar a ordem, intimidar outras nações e elevar a moral. Senaqueribe marchou com seu poderoso exército para invadir a cidade de Judá. O rei Ezequias, ao perceber que o semblante de Senaqueribe indicava guerra iminente, enviou embaixadores com presentes na tentativa de apaziguar os ânimos. No entanto, Senaqueribe rejeitou o tratado de paz e enviou mensageiros com insultos severos ao rei Ezequias e ao Deus de Israel. Ele afirmou que, da mesma forma como derrotou outras nações e destruiu seus deuses, não seria diferente com Ezequias e todo o Judá. Então, Ezequias enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, juntamente com os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Nesse momento, Senaqueribe já havia invadido e conquistado cerca de 46 cidades fortificadas de Judá, restando apenas Jerusalém sob o controle de Ezequias. Com as cartas contendo todas as afrontas enviadas por Senaqueribe por meio de seu general Rabsaque, Ezequias entrou no templo e fez uma oração que comoveu o coração de Deus. Por meio dessa oração do rei Ezequias, Deus usou o profeta Isaías, filho de Amós, para proclamar que Jerusalém não seria tomada. Deus respondeu à oração do rei Ezequias enviando, na madrugada, apenas um anjo que sozinho matou 185.000 soldados do exército de Senaqueribe. Quando Senaqueribe acordou pela manhã, todo o seu exército estava completamente morto. Envergonhado, ele retornou para a capital da Assíria, Nínive, e quando estava na casa de seu deus Nisroque, seus 2 filhos o traíram, matando-o. Assim, Deus livrou Judá da destruição. Podemos extrair diversas lições dessa história. Por mais difícil que a situação esteja em nossas vidas, a melhor escolha é sempre confiar no Senhor e entregar a Ele todos os nossos problemas e dificuldades. Devemos seguir o exemplo de Ezequias, buscando ao Senhor constantemente e não permitindo que nada nos desvie do único e verdadeiro Deus. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada incrível pelas páginas da Bíblia. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu subir um novo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e um comentário logo abaixo. Um forte abraço, um beijo no coração e que Deus abençoe sua vida.